E aí, gente, vamos falar agora do caso clínico de cerebelo. Então, GSF, nosso paciente, masculino, de 65 anos, ele tem como queixa principal aqui, apesar de não ser o nosso maior interesse, convulsões por interrupção do consumo de álcool. Mas o que nos interessa mesmo é que ele vai ter uma marcha instável, então ele vai aumentar a base dele, e ele dá passos mais largos que o normal para conseguir caminhar, tipo, lançando o passo, assim, a gente pode chamar. Parece que ele joga a perna lá na frente para conseguir caminhar e ele tem essa base aumentada, então ele não consegue caminhar normal, ele vai tipo, caminhar com a perna bem aberta. Essas duas coisas juntas acabam gerando quedas mais frequentes, porque ele não tem estabilidade para caminhar. E o que eu diria que é bem relevante da gente saber para todo esse quadro aqui, que é o que vai desencadear esses problemas, é que ele tem um consumo de álcool crônico. Ele é um paciente etilista. Bom, o que ele tem? Ele tem o que a gente pode chamar de atrofia cerebelar vermeliana anterior. O que é isso? Tu tem dano no verme cerebelar pelo consumo crônico de álcool, excessivo, né? Então ele tem uma exposição contínua que acaba gerando dano nessa região. E como é que isso funciona? Qual que é a fisiopatologia dessa situação? Bom, quando a gente tem um consumo muito longo de álcool, assim, em várias doses, as células de Purkinje do nosso vermes anterior, que é essa região aqui, elas vão acabar sendo danificadas e destruídas. E lembrem daquela estrutura lá das 3 camadas, de camada molecular, camada das células de Purkinje, camada granular, das fibras tepradeiras e musgosas que passam por aqui e que acabam ativando as células de Purkinje. Como é que funciona isso? Elas são excitatórias, mas quando elas ativam as células de Purkinje, a célula de Purkinje é inibitória. Então ela acaba modulando essa informação que está trafegando por dentro do cerebelo. Só que eu tenho destruição. Então essa modulação, esse controle, esse aprimoramento da informação não está acontecendo. Pelo contrário, ele está meio que chegando perdido ainda. E ele não vai ser refinado. E ele ainda está passando por uma célula que está danificada, que está modulando errado, para piorar a situação dele. Então, qual que é a consequência disso? Regulação, ele perde a regulação da postura dele e o controle da marcha estão afetados. Então, ele vai ter que caminhar ele vai acabar tentando compensar essa dificuldade de postura e de controle de marcha, aumentando a base dele para se estabilizar, porque ele não está conseguindo se estabilizar naturalmente, e ele tem problema na marcha. Então ele tenta compensar isso aumentando a base e lançando a marcha, quase caminhando mais devagar. Bom, essa é a estrutura dele. Antes da gente entrar direto na neurofísio agora, porque essa foi a relação do caso clínico e do que eu precisava falar para vocês, só para não deixar voando, por que ele tem essas convulsões? Quando tu tem um paciente alcoólatra, um paciente etilista, que ele interrompe abruptamente esse consumo de álcool, a gente pode ter uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso central. E como vocês sabem, se eu hiperexcito algum neurônio, alguma coisa, ele acaba disparando mais glutamato, mais GABA, enfim, o neurotransmissor pertinente àquele neurônio. E esse excesso de informação acaba dando um descontrole do sistema nervoso central e o paciente pode acabar tendo uma crise epiléptica. Bom, fecha parênteses, essa era só para explicar para vocês. Agora, entrando na neurofísica, o que eu preciso que vocês saibam? Eu vou passar aqui rápido, eu vou passar com vocês pelas 4 divisões do cerebelo, então vermes, paravermes, os hemisférios laterais e o nódulo flóculo nodular, quais núcleos profundos eles têm relação, como é que isso se relaciona aqui com o caso, e depois eu vou entrar em cada um dos sintomas do que ele tem e explicar rapidinho, mas é basicamente uma retomada de tudo que a gente já passou. Bom, falando sobre essas 4 regiões. Lembra lá do cerebelo, tem aquele desenho bem comum nos livros, que ele parece um triangulinho assim, e aqui embaixo tem o flóculo nodular. Essa região central aqui é o vermes, que é essa aqui. O paravermes é essa região bem ao lado, e os hemisférios laterais são essa parte maior daqui. Tá, feito isso. Por que eu tenho que saber isso? Bom, o vermes vai ter mais relação com o núcleo fastigial e o paravermes com os interpósitos. Eu coloquei eles juntos aqui porque eles vão acabar trabalhando junto nessas vias retículo espinal e vestíbulo espinal. Mas por que isso é importante? Porque essas duas vias trabalham na estabilização da postura.
Então, em musculatura axial, principalmente o vermes com o fastigial, e musculatura mais proximal de estabilização, do paravermes com o interpósito. Lembra que o interpósito é o globoso e os emboliformes. Bom, continuando aqui. Então, esses dois aqui, que é a região que foi afetada por ele, porque essa região aqui central é mais anterior, porque lembra que o cerebelo é tipo uma bolinha, assim, né? Então, esses dois aqui vão estar afetados. O interpósito e o fastigial, a parte de córtex, né? Vai estar afetado, então a informação não chega direito nesses núcleos aqui. Essas vias não vão ser tão moduladas e não vão receber as informações tão bem, então nosso paciente não vai ter uma estabilização na postura tão boa. Tá, mas João, por que tu tá insistindo nisso e fazendo? Bom, porque se a gente for no hemisfério lateral dele, que tem a relação com o núcleo denteado, como está escrito lá no caso clínico, que está aqui, ó, o movimento do dedo, quando eu peço para ele acompanhar, está dando certo. O que isso me diz? Que o movimento fino de musculatura distal e de outras está funcionando. Então, eu sei que o núcleo denteado dele e que o hemisfério lateral dele não está prejudicado, porque ele consegue acompanhar, ele tem um movimento fino. Então, é importante saber, porque se eu tivesse que, tipo, fazer um exame, alguma coisa, eu detectaria alteração só aqui. Aqui não vai ter alteração nenhuma. Tá, beleza. E ainda, bom, então a gente já viu aqui vermes com fastigial, na via vestíbulo espinal e retículo espinal, paravermes com os interpósitos emboliforme, e o outro que eu falei, esqueci o nome agora, da retículo espinal. Esses dois juntos estabilizam a postura. O hemisfério lateral trabalha com o denteado, ou dentado, pode ser os dois, denticulado, acho que também dá para chamar. E o nódulo flóculo nodular tem relação também. João, por que tu botou aqui os núcleos vestibulares se os núcleos vestibulares são da via vestíbulo espinal? Porque assim, o vermes, ele vai trabalhar junto com o núcleo fastigial, enviando informação para os núcleos vestibulares que vão trabalhar na via vestíbulo espinal sobre a relação de musculatura axial, então de estabilização, que é o quadro bem clássico do nosso paciente aqui. Já o nódulo flóculo nodular é uma coisa um pouco mais primitiva, porque ele não vai passar pelos núcleos profundos do cerebelo. Ele comunica direto com o núcleo vestibular. E o que ele faz? Ele recebe a aferência do sistema somatosensorial e ele faz a integração dessa informação. Então, tipo, essa informação que chega... Tu tá vendo, tu tá correndo. Quem tá recebendo essa informação? Essa informação que tu tá, tipo, tremendo, que tu tá sentindo, que tu tá fazendo de somatosensorial, tá toda vindo aqui para o flóculo nodular, porque ele está recebendo informação, passando direto para o núcleo vestibular, e essa informação contribui para a tua estabilização. Ele continua funcionando como estabilizador, mas de uma maneira um pouco diferente. Ele não é tão consciente, não que aqui seja consciente, mas aqui tem uma informação central que está passando. Aqui é mais uma via direta com medula, entende? Fica mais relacionado a isso. Bom, essa relação era o que eu precisava que você soubesse. Agora entrando nos sintomas dele. Marcha táxica com base lábio. Por que ele tem isso? Porque ele tem dano no vermes. Que, como eu já estava falando com vocês, a parte do vermes anterior vai ter essa relação de regulação de postura e vai ter essa relação de controle de postura, por causa da musculatura axial. Pensa assim, mas por que tem a ver a musculatura axial, João, com a postura dele, com a marcha dele tá aumentada? Cara, a musculatura axial é o que te sustenta, é o que mantém a tua postura. Se tu não tem controle disso, tu precisa tentar manter a tua postura de alguma outra maneira. Uma outra maneira de fazer isso é, tipo, tu aumentar a tua base, porque daí tu abaixa e quando tu abaixa, tu baixa o teu centro de gravidade e tu tende a ficar mais estável. Meio bobo que eu vou falar agora a relação, mas, tipo, pensa num carro de Fórmula 1, meu. Ele é grudado no chão, tipo, ele tem que ser muito estável. E pensa numa Ranger, meu, o negócio é enorme. Qualquer coisa não, mas ela é mais instável, porque ela balança mais, porque ela está mais alta. Então, quando tu baixa alguma coisa, tu baixa o centro de gravidade disso e tu deixa ele mais estável. Então, o que ele está fazendo isso é baixando o centro de gravidade dele para ficar mais estável, porque a relação dele lá do vermes anterior, que é quem controla a musculatura axial, tá com problema. Tá. Continuando. Elevação... Da perna dele, ele está levantando a perna além da conta, e a gente pode chamar isso de hipermetria. Por que ele tem isso? Porque ele tem dano no paravermes proximal, que é como eu estava falando aqui, ó, paravermes, núcleo interpósito dos dois lá, do emboliforme, o outro que eu não estou lembrando o nome, do globoso, lembrei, desses dois aqui. Por que ele está com problema?
Porque eu tendo dano nesses interpostos aqui, eu não vou estar com um controle tão bom. Então, ele acaba tentando compensar essa relação e ele vai aumentar. Então, tipo, eu vou levantar mais a perna para conseguir fazer o movimento que eu quero, que é essa relação aqui do passo largo, que também vai contribuir para ele tentar se estabilizar. Continuando aqui, o pé dele balança quando a gente pede para ele passar o pé contra a tíbia. O que isso indica? Por que fica balançando? Porque ele perdeu o centro de referência, ele perdeu tipo o controle do caminho. Então, se eu pedir para ele fazer passar pela, eu não estou mostrando, tá? Pensa, isso aqui é minha perna e aqui seria meu pé. Tipo, quando eu passar, ele vai fazendo assim, porque ele perdeu o referencial de onde está a perna dele. Ele meio que perdeu a região de compreensão de onde está o corpo dele. Então, quando ele passar, ele não vai conseguir passar, ele vai fazendo assim. Então, ele balança e o movimento também está aumentado. Então, eu tenho relação ali do paravermes. Ele não encontra o joelho, né? Mesma coisa, eu vou pedir para ele tocar aqui e ele não vai, pensa de novo, perna, né? E pé. Ele não vai conseguir tocar no joelho dele direito. Mas, como eu tinha dito lá no início, a relação do dedo dele, da parte dos membros superiores, não está sendo afetada, porque a relação de hemisfério lateral e do núcleo denteado dele não foi afetada. Então ele consegue fazer os movimentos certos de tocar. Basicamente, do cerebelo é isso. De novo, assim, talvez fique um pouco confuso para vocês. No Bear, ele tá bem curta a explicação, acho que tem tipo 3, 4 páginas falando sobre isso e fala bem por cima. No Purvis também tá um pouco mais aprofundado, eu acabei indo pro Candel para tentar encontrar referência e conseguir trazer um pouco mais de substância para vocês, mas também tá, eu achei confuso, não achei o do mais preciso, assim, fica meio vago algumas coisas, mas eu diria que o que vocês precisam saber foi o que eu passei por aqui. Legal dar uma revisada, não vou passar com vocês para o vídeo não estourar em tempo, a relação das células, das fibras trepadeiras e fibras musgosas e de Purkinje, quem que inibe quem que está fazendo relação. Lembra que as duas estimulam Purkinje inibitória e acabam modulando, isso vai lá para os núcleos profundos. Lembra que tudo entra pelos pedúnculos, mas tem que passar pelos núcleos para essas informações saírem. Eu diria que é isso que vocês têm que saber. Essa relação aqui de núcleo e verme, paraverme, hemisfério, é legal de saber, de neocerebelo, paracerebelo, largocerebelo, apesar de ser um pouco mais antigo. Essa classificação é legal saber. Lembra lá da Neuroanato. Cerebelo parece confuso, mas ele é super importante. Tem aquela relação de que se achava que ele era silencioso nos testes, quando se fazia aqueles mesmos testes que se fazia antes de tipo, tu estimulando as regiões para o paciente no encéfalo, né? Então, tu estimulava uma região, o paciente sentia dor na orelha, tu sabia que aquela região tinha relação com a orelha. Ou tu estimulava uma outra, o paciente mexia o braço, sabia que ele tinha relação com o braço, lá do pré-frontal, do pós-frontal. Quando se tentava fazer isso aqui no cerebelo, o cerebelo ficava silencioso, ele não dizia nada. Tipo, eu estimulava ali e não aparecia nada. Até tem uma brincadeira que a prof fazia com a gente, de que o cerebelo, o cerebelo era uma área silenciosa. Não, o cerebelo sempre falou muito e coordenou tudo isso, porque o cerebelo é quem regula, quem aprimora todo o nosso raciocínio. Quem aprimora o raciocínio também, tem relação de raciocínio, que a gente já sabe do cerebelo, mas que ele aprimora a informação, os nossos reflexos, a nossa atividade motora. E quando a gente começou a estudar mais esses movimentos, que a gente então percebeu qual que era a função do cerebelo, que tipo, a informação ia para o cerebelo, vinha do central, ia do central, o cerebelo também é central, mas estava no encéfalo, ia para o cerebelo, voltava e depois descia, ou vinha da medula, passava no cerebelo, subia, enfim, e passava. Também legal de saber que um dano no cerebelo um dano no hemisfério direito do cerebelo vai ter um dano no hemisfério direito do corpo, porque a informação vem do lado direito, troca de lado e vai para o lado esquerdo do encéfalo, do córtex. Do córtex para o cerebelo, ele troca de lado de novo. Então, a informação do lado direito do corpo vai ser processada do lado esquerdo do encéfalo e do lado direito do cerebelo, tá? Isso é uma informação relevante para vocês saberem.
alguma outra, estou pensando se tem alguma outra coisa aqui que valeria a pena eu comentar, mas acho que não. Eu acho que o que vocês precisam saber, então de novo, revisa as fibras, revisa essa relação aqui, e saiba essa relação de ipsilateral contra lateral. Eu diria que é isso. Boa sorte na prova, qualquer coisa me chamem, é um pouco confuso, mas vai dar certo. Até mais.